Extraordinário, abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite para você de casa. E começamos agora mais um episódio, o primeiro, na verdade, de muitos que virão aí para abrilhantar o nosso estado do Norte, principalmente a nosso Rondônia. E começamos agora com um time de peso aqui. E geralmente, quando a gente fala sobre time de peso, experiências novas, a gente está falando sobre projeto novo. Isso mesmo, projeto Poder e Gestão 360. E começa agora mais algo maravilhoso para o Poder Legislativo e Executivo rondoniense. Conosco, o meu caro amigo Evandro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Patrícia. Satisfação enorme estar nesse projeto junto contigo. E uma satisfação maior ainda que o nosso primeiro convidado é o vereador Diego, lá de Alvorada do Oeste. Vereador Diego, que eu tenho uma admiração enorme por você, Diego, como pessoa, como político. Já tive a oportunidade de aprender muito com você. Te admiro como pai, como político, como esposo, até porque você é o pai do Francisco, esposo da Paula, aí depois você é vereador. Não é isso mesmo, cara? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Evandro. É uma honra imensa poder estar participando com vocês aqui hoje, uma alegria muito grande saber que de tantos vereadores do estado, né, poder estar tendo a oportunidade de ser o primeiro a participar, isso só faz com que a gente tenha mais motivação ainda para continuar tentando, né, sempre fazer um trabalho de muita qualidade e construindo amizades, né, construindo parcerias com pessoas de um cacife imensurável como o de vocês. E eu que agradeço a oportunidade. E dentro desse projeto novo que abrilhanta o estado de Rondônia, eu como doutora em Direito e Gestão Pública quero falar para vocês que é uma honra imensa, Diego, em trazer um conceito de gestão de 360 graus, de visão para o nosso estado, trazendo um repertório de política pública. Mas, Evandro, vamos começar? Vamos. Posso começar? Com certeza. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Diego aqui. Diego, aliás, eu não vou nem perguntar, eu vou deixar você ficar à vontade, tá? Eu quero que você me diga, antes de tudo, Diego, vereador Diego, presidente, né? Terceiro mandato e o primeiro como presidente da Câmara. Né? A política é uma vocação? É um destino, cara? O que você aprendeu desde o seu primeiro mandato até aqui? Então, Evandro, na verdade, por mais que pareça incrível, desde pequeno, desde criança, eu tinha um sonho de ser político. Né? Eu tinha pessoas próximas de mim, que eu conhecia e eu via, achava aquilo muito bonito, né? Ver as pessoas falando. Minha mãe conta, né? Quando eu era pequeno, eu já subia naquelas latinhas de tinta e ficava discursando. E já tinha essa vontade, porque eu vejo que a política hoje, ela é o caminho para você conseguir contribuir realmente, levar melhoria de vida para a comunidade, né? Então, talvez nós estávamos conversando ontem, a Patrícia, e falando sobre que muitas vezes o que é a nossa profissão é um pouco do que a gente traz da infância, né? Ou com excesso ou com uma falta, né? E eu acho que no tempo que eu era criança, o poder público não chegava, né? E através disso eu vi que tinha muitas pessoas, muitas minorias, na verdade, né? Que são maiorias, na verdade, né? As pessoas ali menos favorecidas, as pessoas mais carentes, que o poder público não conseguia chegar até elas, que as ações do poder público não chegavam até elas. E eu acho que eu vi nisso uma possibilidade de fazer com que, através do meu trabalho, através do meu mandato, essas pessoas, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, pudessem ser atendido, pudessem ser atingido realmente pelo que o poder público pode proporcionar. Na sua visão, a política, o poder público, a missão maior do poder público é para atender as pessoas menos favorecidas? A maior missão do poder público é cuidar das pessoas, cuidar de gente. Agora eu vou abrir um leque que a gente teve uma conversa ontem dentro da Assembleia Legislativa, que é importante as pessoas conotarem, não só no ramo político, mas todas as profissões. Todos nós, quando engajamos em algo que realmente gostamos de fazer, geralmente 98% das partes é algum índice cerebral da infância, da primeira jornada, que é do 0 até o 7º, 8º ano. Então, Diego, você então vivenciou a época da política, daqueles caixotes de madeira que os políticos subiam e vivenciavam, e vendo aquela negligência pública que muitas vezes tinha no nosso estado, você viu a comoção. E com isso você se abrilhantou os olhos e
falou assim, eu vou enxergar por essas pessoas, eu vou fiscalizar para essas pessoas. Foi mais ou menos isso que você vivenciou na sua infância? Eu acredito, Patrícia, que mesmo que inconscientemente, talvez, mas foi o que aconteceu, né? Eu estava numa, não vou dizer à margem, né, da sociedade, não, mas assim, eu estava numa situação onde a comunidade, as pessoas eram menos favorecidas financeiramente, e então eu entendia que ali o poder público não chegava, que as ações do poder público ou não chegavam, ou chegavam já quando estava praticamente se esvaindo. Então eu consegui ver, acho que com o decorrer do tempo, eu fui entendendo que eu poderia fazer, né? Mesmo com um pouco de medo, que você não conhece, será que eu consigo? Será que eu tenho condição de ser candidato? Será que eu tenho condição de ganhar uma eleição? Será que eu vou conseguir executar? Porque muitas pessoas dizem assim, eu só não tenho oportunidade. Mas eu acho que a gente não pode ser negligente também. Se você se propõe a fazer algo, principalmente quando envolve vidas, envolve pessoas, você tem que estar preparado para dar o seu melhor. Então eu acordo todos os dias com esse intuito, de cuidar de pessoas, de dar o meu melhor. Às vezes a gente deixa a nossa família em casa, como é o momento que nós estamos aqui hoje, gravando aqui em Porto Velho, mas já estou aqui há 2 dias e nós estamos tendo muitas ações voltadas para o nosso município, né? Questão de saúde, questão de obras, enfim, de todas as áreas do nosso município. E isso eu faço com muito gosto, faço com muito amor. Eu tenho o prazer de levantar todos os dias de manhã e saber que eu vou cuidar de pessoas, que eu vou resolver o problema de saúde, de educação, de obra. E quando eu consigo, durante o dia, executar isso com excelência, eu volto para casa com o coração alegre, satisfeito. Porque eu sei que mais pessoas conseguiram ser atingidas pelo meu mandato, né? E que mais pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor, de saúde melhor, de transporte melhor, uma educação melhor. E isso a gente vai colocando pequenos pontos na história, que quando chega no final, a gente acaba que deixou uma trajetória, um legado de trabalho que as pessoas, em algum momento, vão observar que foi importante. Muito interessante. Diego, a sua família e você é natural de Rondônia? Os meus pais são natural do Mato Grosso do Sul, né? Bacana. E os meus avós vieram do meu avô paterno, né, veio do Ceará, né, da região do Nordeste, outros da Bahia, então assim, mas eu nasci em Rondônia, né? Já foram direto ali para a região da 429? Já foram direto para a região da 429, já chegaram, vieram por Presidente Médici, né, e entraram ali por Alvorada e já se estabeleceram por ali, né? Colonizaram também. Colonizaram, né? Chegaram ali pelos anos de 80 e alguma coisa. Então você viu nascer de Rondônia, você viu a prosperidade. Isso, eu nasci no ano de 90, né? Então, assim, o estado já estava caminhando, né? Eu morava, a minha mãe e meu pai moravam em Alvorada do Oeste, mas devido a como eu estava dizendo, né? A baixa condição de estrutura de saúde, eu tive que nascer em Ji-Paraná, né? Porque lá tinha uma condição melhor, tinha uma estrutura melhor, né? De maternidade e tudo, mas só fui lá nascer e retornei também. Sou alvoradense. Olha que maravilha. Vereador, no início do seu mandato, deste mandato agora, nós tivemos uma conversa e você comentou comigo que um dos desafios que você faria muita questão de alcançar, de fazer acontecer, era de aproximar as pessoas das ações da Câmara Municipal, né? Que na sua visão, o cidadão, ele acaba sendo muito distante. Eu lembro que nessa conversa que você teve comigo, você comentou que, na maioria das vezes, isso é até uma certa falha do próprio vereador, né, da própria Câmara de Vereadores, em não aproximar o cidadão das ações da Câmara Legislativa. Como é que você tem trabalhado isso lá? Evandro, nós estamos aí no mês 10, né? Hoje é o segundo dia do mês 10. Então, nós estamos com praticamente aí 9 meses de mandato. E esse é um dos compromissos que eu assumi e nós temos tentado tratar com muita seriedade. Que é o quê? Aproximar o povo do poder legislativo, né? Que as pessoas entendam que ali é uma conotação que eu sempre coloco. O poder legislativo é a casa do povo, né? Então o povo tem que vir, tem que participar, e todas as ações que nós temos feito, nós temos engajado isso. Trago as pessoas para dentro do poder legislativo, seja através dos cursos, através das audiências públicas, das palestras, enfim. Nós sempre temos tentado trazer essas pessoas para que elas enxerguem o poder legislativo, a Câmara de Vereadores, como um espaço onde elas podem recorrer realmente, né? Quando elas precisam de qualquer tipo de ajuda quanto às questões de políticas públicas, mas também para agregar conhecimento. O poder legislativo é muito mais que fiscalizar e correr atrás de recursos. Ele faz parte, ele é uma peça principal na construção de um futuro e de uma sociedade melhor também.
Com Na certeza. sua visão, as câmaras de vereadores hoje, em Rondônia, né, no que você vem acompanhando, elas têm caminhado nessa linha? Existe muito a ser construído? Como que é a sua visão sobre isso? Evandro, a gente conversa muito com os colegas vereadores, alguns presidentes, a gente percebe esse distanciamento, essa dificuldade que as pessoas têm de participar, principalmente das sessões legislativas, né? Então, assim, a gente não consegue acompanhar todo o Estado, na sua maioria. Mas eu vejo que muitos colegas têm tentado fazer igual, mas é uma dificuldade, porque você requer tempo e dedicação. E em paralelo com toda essa parte administrativa, toda essa parte de gestão dos vereadores, de gestão dos servidores da casa, de gestão do poder legislativo como um todo, você ainda é vereador. Você tem o teu mandato, você tem que cuidar de um público, do teu povo, né? Para que você também possa mostrar resultado de trabalho. Porque para a maioria das pessoas, observar tudo isso como um todo leva um certo tempo. Opa, o que o Poder Legislativo está fazendo pelo município de Alvorada? Mas as ações do vereador, Diego, por exemplo, elas chegam mais rápido. Então você tem que conciliar tudo isso. Então, não só para mim como presidente, mas para todos os outros, é muito difícil, principalmente nas cidades que são maiores, que tem mais vereadores, né? No nosso caso, nós só somos em 9. Mas mesmo assim, você lidar, tratar com tudo isso, com as diferenças de opinião, com os projetos de lei, com as comissões, é um pouquinho complicado. Então você tem que tirar um tempo para isso. Então, o vereador, principalmente o presidente, às vezes, devido à correria que já é o mandato, acabou não conseguindo ter esse cuidado para aproximar, né, a população. Mas é um compromisso que eu tenho do mandato e eu tenho feito com muito esmero. E tenho tentado, sim, trazer cada vez mais a população. E todos os nossos projetos que nós temos realizado têm tido essa percepção de trazer a população para dentro do Poder Legislativo. E também de aproximar o Poder Legislativo nas ações públicas do município. Que honra. A gente poderia abrir alguns projetos que você teve agora de 2025 e que vai ter em 2026, que vai continuar? Que legal. Patrícia, nós estamos com 3 projetos agora que estão em atividade. Primeiro deles, nós estamos com um projeto que, para mim, é a minha menina dos olhos de ouro, que é o projeto Cuidar de Quem Cuida. Como vocês mesmos sabem, a palavra famílias atípicas, autismo, enfim, todas as neurodivergências como um todo, ela tem sido um tema mundial, né? Há poucos dias nós vimos o presidente dos Estados Unidos falando sobre possíveis causas do autismo, enfim, é um tema hoje mundial, sendo que de cada 10 crianças, 7, 8, 9 tem autismo, né? Então é uma proporção muito grande, se você for olhar em relação ao todo. E quem que cuida dessas crianças? Quem que cuida dessas famílias? Que cuida das crianças com autismo, com TDAH, com outras neurodivergências? Quem que está cuidando dessas pessoas? Há pouco tempo atrás nós tivemos uma notícia de uma mãe que ela tinha um filho autista e ela perdeu a vida dentro de casa, ela faleceu, e o filho dela foi encontrado, se eu não me engano, 4 ou 5 dias depois, sozinho em casa, perto do corpo da mãe. E a família dessa pessoa? Quanta negligência, né? Essa pessoa não tinha uma rede de apoio, não tinha ninguém por ela para poder encontrar essa pessoa e essa criança 4 ou 5 dias depois. Então a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde mental dessas pessoas. Então a gente precisa cuidar de quem cuida. De quem cuida. Cuidar de quem cuida. E a proposta do nosso projeto é esse. Hoje, se nós ainda não temos, mas daqui a pouco tempo, menos de 10 anos, todas as famílias vão ter pelo menos um membro autista na família. Então, se hoje nós não temos, nós vamos ter. Então, pela proporcionalidade de nascimento. E não é só o autismo, é o TDAH, hoje com a questão das telas e outros estímulos que as crianças têm, isso aí vai só aumentar. Nós também temos a questão das pessoas que cuidam dos idosos também. Todos nós temos um idoso na família, e um dia vão ficar também. Normalmente é o filho, é a filha, alguém que fica cuidando desse idoso. E cuidar de idoso não é fácil, gente. A pessoa que teve uma vida inteira, que ela teve uma autonomia para fazer tudo, e de repente ela se vê tendo que tomar banho, tendo que se alimentar, cuidado por uma pessoa, isso aí muda totalmente. E ela fica agressiva, ela não entende, ela se revolta. Normalmente o filho que cuida é o que ela menos gosta, ela gosta de todos os outros, menos do filho que cuida, né? Então tem essa dificuldade. E nós precisamos falar disso e cuidar dessas pessoas. E como que está funcionando? Uma vez no mês nós estamos fazendo um encontro com essas famílias, com as mães, com os pais, com os avós, as pessoas que cuidam dessas pessoas. O que acontece lá, Patrícia? Lá, cada encontro nós levamos um psicólogo,
um fisioterapeuta, um profissional de educação física, um nutricionista. Nós falamos de assuntos relacionados a cuidar da Da própria pessoa que cuida do O último outro. encontro meu, o penúltimo encontro que nós fizemos foi muito bacana. Nós fizemos numa área externa, foi quase um luau, assim, né? A luz externa, uma roda de bate-papo onde cada uma delas pode falar as dificuldades, né? Tivemos ali um momento de elas se exercitar, de elas conversar, mas o mais importante, elas puderam falar. E aí você vai ouvir, a gente fez uma caixinha de perguntas, qual que é o seu sonho? O que você gostaria de fazer? O que te deixa feliz? Perguntas assim para poder elas refletir como é esse dia a dia como mãe ou como cuidador. Coisa simples, Patrícia, que para nós é tão comum. Uma mãe falou assim, eu queria sair e brincar. Às vezes tem mães que gostariam de ver os filhos andando de bicicleta. Porque ele não sai de casa. Então, assim, o que te alegra? Eu alegro com as brincadeiras do meu filho, quando ele fala, porque ele tem dificuldade na fala, quando ele falou a primeira palavrinha. Então a gente percebe que o que essas pessoas estão precisando, na verdade, é de um carinho, de uma atenção, de um cuidado, de um tempo de qualidade para que elas possam se conectar e trocar experiências. E também serem acolhidas por profissionais da área que possam ajudar, psicólogos, médicos, fisioterapeutas. E nesse momento nós temos um espaço com pessoas da nossa equipe, da nossa assessoria, que ficam lá no espaço Kids para cuidar das crianças. Então elas podem levar as crianças, nós temos pessoas para cuidar, para que elas possam realmente viver esse momento por completo. Né? O último encontro mesmo, nós tivemos uma neuropsicopedagoga, a profissional, não posso deixar de falar o nome dela, Fernanda Navarro. Um abraço, Fernanda. Ela é de Paraná, uma profissional de uma excelência, profissional da neurociência aí, professora de origem, mãe atípica, profissional incrível e, assim, é um exemplo de vida, né? Então ela teve lá, as mães do município de Alvorada, por ela ter saído de Alvorada, assim, observam nela um exemplo de pessoa, né? Então ela estar conosco nesse último encontro foi muito importante, foi um encontro muito emocionante, né? Falou sobre as dificuldades que as famílias atípicas encontram, principalmente na própria família, que é essa rede de apoio. A mãe que precisa sair no mercado não tem uma pessoa para poder ficar com o filho. Porque sabe, quando chegar no mercado, ela fica às vezes com vergonha, constrangida, porque aquela criança, as atitudes que ela pode ter ali, vai constranger ela diante das pessoas. Então a gente falar disso também prepara a nossa comunidade, num contexto geral, para que elas possam também estar preparadas para receber essas crianças no mercado, no posto de saúde, na escola. E ter uma logística pública também adequada. Quando a gente fala de logística pública, é ter filas acessíveis para as pessoas que são neurodivergentes, uma fila mais rápida, um estacionamento também mais organizado, que é a mãe que tem esse filho, proporcional à realidade, né? Então a gente está falando também de política pública. Exatamente. Acessibilidade. E essa acessibilidade, Patrícia, como você está falando aí, começa pelas pessoas entenderem, porque as pessoas pensam assim, você chega com o teu filho que é autista, que moleque pirracento, que menino teimoso, essa mãe não educa ele, mas não sabe talvez a divergência dele, não sabe qual é o problema, né? Que aquela mãe está passando. Né, a sociedade precisa entender que hoje nós estamos vivendo num momento, um mundo onde tem essa diversidade, e às vezes não é só a questão da criança ser teimosa ou mal educada, não, muito pelo contrário, tem várias outras situações que envolvem, né? Então, assim, como um todo, né, para a gente não poder estender muito nesse assunto, esse projeto Cuidar de Quem Cuida hoje, para mim, é um dos mais importantes para mim, como pessoa, porque eu consigo me conectar com essas pessoas e me esforço muito para tentar proporcionar, mesmo que por pouco tempo, ali, 1 hora e meia, um momento de qualidade para elas fora daquilo que elas vivem todos os dias. E a gente deixa a tarefinha para casa, tá? Para elas poderem fazer durante a semana, para poder não esquecer de quão importante, de quão forte que elas são e quão importante elas estar bem para cuidar de alguém. Muito bacana esse projeto, porque eu acho que ele tem 2 efeitos práticos muito bacanas também, Patrícia e vereador. Além, né, desse acolhimento que vocês acabam proporcionando para essas famílias, eu vejo que é uma oportunidade muito interessante também para o Poder Legislativo fazer uma espécie de escuta ativa, ou seja, eu consigo ver de perto, entender com o máximo de qualidade possível a realidade dessas pessoas, porque não só o vereador Diego, mas eventualmente todos os pares ali, todos os vereadores em algum momento vão ter que trabalhar alguma questão em relação a isso, né? Então, assim, é uma oportunidade para que vocês também consigam compreender melhor a realidade dessas famílias e sugerir, cobrar,
fazer em parceria qualquer projeto, né, com o executivo, porque a gente fala muito disso, Patrícia, parece que a função do vereador é criar leis, né, ou então somente fiscalizar, e a gente está vendo aqui com o vereador Diego uma dinâmica de operação, digamos assim, da Câmara de Vereadores lá em Alvorada, totalmente diferente disso, ou seja, não somente nisso, né, porque vocês não falham nesse papel, mas existe um outro lado aí que vocês estão trabalhando também, ou seja, vocês não estão esperando somente pelo executivo. Um detalhe sobre a espera. Eu particularmente vivencio a necessidade. Nosso estado, quando for feito o legislativo e nossas leis, principalmente os primeiros ali que foram colonizados e tudo mais, as nossas leis foram trazidas por outras pessoas de outros estados, formadas. Ao ver a necessidade de outro estado. A inspiração veio de fora. A inspiração veio de fora, veio de São Paulo, veio do Sul, veio do Centro-Oeste, por ali. E aí o que acontece? A vivência nossa hoje, a logística, a necessidade do autismo no interior do estado é muito diferente da necessidade de um autismo no estado assistido. A gente não tem a qualidade de escutativa, nós não temos a qualidade de escolas interativas que abracem essas escolas, essas crianças na escola pública. E o vereador, estando lá, vivenciando a necessidade, saindo algum recurso algo, ele pode falar assim, olha, tem uma destinação que é necessária, uma escuta, um psicólogo assistido, porque não é só fazer a legística, não é só fazer a lei, não é só votar para a lei dar certo ou fiscalizar. É ver o processo como a necessidade do município. Eu falo que a lei pública tem que vir do órgão público, referente à população. População é o quê? É o seu João da esquina, é a Dona Maria que mora lá há tantos anos, às vezes cadeirante. Servir de fato, né? É servir. É A servir. lei fria não resolve nada, né? E nunca resolveu. Nós estamos numa situação hoje que, vou dar um exemplo do nosso município, leis na casa tá cheio, o que mais tem, mas e leis que vão de encontro com o anseio da comunidade, que atende realmente aquilo que a comunidade precisa. Então ela tem que fazer um processo inverso, ela não tem que vir do legislativo para o povo, ela tem que vir do povo para o legislativo. Você tem que estar no meio do povo, sentir o que a população realmente precisa, e naquele contexto você vai construir a legislação para atender aquela demanda. E é isso que é o papel do vereador. Não simplesmente pegar um modelo, uma cópia de lei de outro município e tentar adaptar a sua realidade. Não vai atender o teu povo. Não vai atender a tua Se eu pegar do próprio estado, por exemplo, nós temos aqui 4 bases vicinais. Porto Velho, Cacoalde, Paraná, Ariquemes e Vilhena, por exemplo. Se eu pegar uma lei daqui e implantar em Alvorada, 80% de chance dela não ser aplicada de forma coerente. População diferente, a necessidade diferente, logística diferente. Então a gente tem que olhar o quê? O que o meu município precisa? É o meu, é pertencimento de dono na hora de legislar. Eu me sentir pertencente àquele público. Porque se eu não consigo me sentir pertencente ao público, como eu vou fazer? Essa é a pergunta. Então, Patrícia, justamente o que a gente estava falando. Se você não está todo dia na comunidade, se você não está conectado com as pessoas de verdade, você não consegue sentir isso. Você vai fazer várias leis frias, assim como o Evandro falou, e vai ter ações que não vão ter resultado. E na política, principalmente como em todas as outras funções aí, mas principalmente na política, o que manda é entrega. Tem que entregar resultado. Você precisa entregar resultado, e ele precisa chegar nas pessoas, e as pessoas precisam saber, poxa, como que o mandato do vereador Diego contribui para mim como pessoa, para minha demanda, para minha comunidade, para o meu bairro, para minha situação atual. Por exemplo, nós estamos falando aqui das famílias atípicas, né? Nós iniciamos agora o segundo projeto, que é o Voz Atípica. Né? A nossa ideia é construir um podcast, mas nós iniciamos com as lives, que é o quê? Faz a parte da conscientização. Então nós estamos abrangindo. Nós estamos fazendo um projeto Cuidar de Quem Cuida, cuidando dessas pessoas, mas também estamos aqui fazendo um processo lateral, um processo aqui em paralelo com esse, para conscientizar a população, para mostrar para as pessoas o que é o autismo, o que são as atipicidades, o que são as neurodivergências, para que quando essas mães saiam dali da casa delas e vão na igreja, vão na comunidade, vão no mercado, elas possam ter pessoas preparadas para poder recebê-las também, para que elas possam se sentir acolhidas em outros lugares. Então a gente só consegue isso se você tiver entranhado, se você tiver enraizado mesmo dentro desse ecossistema que são as famílias atípicas, e é o que nós temos feito. Como que a Câmara de Vereadores hoje lá em Alvorada
tem trabalhado isso, né? E no seu mandato também, né? Você faz um trabalho direcionado a um público muito específico, né? Mas eu sei que você também tem várias ações em infraestrutura, saúde, né? Para isso você depende de parceiros, né? E não somente para questões de investimento, eu sei que você tem parceria com deputados, enfim, tudo isso. Mas como que o vereador Diego hoje tem feito, o vereador Diego, e como a Câmara tem trabalhado para fazer com que a sociedade tenha conhecimento dessas ações, não necessariamente tenha conhecimento somente aquelas famílias que estão sendo atendidas ali. Bacana. Mano, a Câmara de Vereadores lá hoje, nós somos muito unidos, né? Graças a Deus nós temos vereadores ativos que fazem parte, participam, e o principal, a melhor forma de participar, de contribuir, é sendo favorável às leis que a gente coloca, os projetos que a gente coloca para votação, né? E graças a Deus, tanto nos projetos de recurso, remanejamento, nos projetos de lei que vão de encontro com essa realidade, eles têm sido muito parceiros, né? E nós temos feito uma parceria muito bacana com vários núcleos do nosso município hoje, para poder tentar levar essa divulgação. A Câmara tem as suas limitações financeiras, mas naquilo que é possível, é nas redes sociais, não só minha, mas dos vereadores, outros parceiros que a gente encontra. A gente tenta uma parceria também com a rádio, com outros locais, para a gente poder conseguir fazer com que essa realidade, com que esse contexto chegue a mais pessoas possível. Então a gente está trabalhando, tentando vários canais de comunicação para que realmente esse resultado não fique apenas no núcleo de pessoas, para que ele tenha conhecimento disso, né? É tanto que outras ações, após essas que nós estamos fazendo, têm surgido, né? Tem aparecido, porque outras pessoas têm começado a falar do assunto, né? Agora, final de semana que vem, tem uma equipe lá que está trazendo um congresso municipal sobre o autismo. Está de parabéns, vai ser um encontro de 2 dias maravilhoso lá em Alvorada. Um congresso regional lá, muito bacana. E outras ações, a PAI tem feito ações maravilhosas relacionadas não só a isso, mas a toda a comunidade atípica. Então, assim, eu acho que mais do que a população, as pessoas têm sido atendidas, eu acho que esse recado tem chegado para a nossa população. Isso é importante, né? E como o projeto do Gestão em Poder 360 é trazer essa roda de bate-papo, é trazer temas realmente coerentes, porque quando eu falo de atualização de lei orgânica, quando eu falo de PPE, ou de LOA, ou de outros tantos instrumentos dentro do Poder Legislativo e Executivo, eu tenho que trazer uma dimensão do nosso Estado, colocar um presidente para conversar com outro vereador, porque às vezes um projeto bom lá, em Alvorada, feito pelo presidente Diego, repercute, por exemplo, lá em Rio de Moura, em Alta Alegre, em Alta Floresta, por que não? E às vezes a gente falta isso em nós. A sobriedade de não olhar o partido, mas olhar assim, olha, Diego, nos contribua, vamos palestrar aqui conosco. Então o vereador, o Poder Legislativo, precisa disso, precisa ter um espaço adequado. E eu quero deixar com isso, meu caro sócio Evandro, fazer um convite para você de casa do Poder Legislativo e Executivo para estar conosco este mês. Evandro, faça o convite, por favor. Qual é a câmera aqui? Essa daqui? Então vamos lá. Esse é o primeiro episódio do Gestão e Poder 360, mas ainda neste mês de outubro, nós teremos, Patrícia e vereador Diego, já fica aqui o convite para você e todos os seus pares lá, ainda neste mês de outubro, um evento presencial, de 14 a 17 de outubro, Gestão e Poder 360, com palestras de profissionais renomados, um evento grandioso que eu arrisco sem medo, Patrícia, dizer que Rondônia ainda não vivenciou um evento voltado para a gestão pública com essa qualidade de conteúdo e de palestrantes. Todos os vereadores, técnicos legislativos municipais estão convocados a fazer a inscrição e participar, de 14 a 17 de outubro, aqui em Porto Velho. Vereador, eu quero contar com a sua presença aqui e, além disso, Patrícia, já aproveitando que a gente está fazendo esse convite, anunciando sobre esse evento presencial que nós teremos, que será, na verdade, o primeiro de muitos outros, né? Nós estamos, junto com esse projeto, a gente vai iniciar o que a gente está chamando de banco de projetos inovadores. E com certeza a gente quer todos esses projetos que o vereador Diego implementou na Câmara de Alvorada, que a Câmara de Alvorada tem trabalhado, os seus pares também,
o que nós queremos é justamente isso que a Patrícia falou, né? Fazer com que outros vereadores de outras cidades, outros municípios com problemas semelhantes, né, possam se inspirar nesses projetos, né? Seja do vereador Diego, né, de vereador de qualquer outro município. E a gente já deixa aqui o convite e também uma convocação para que esses projetos façam parte desse nosso banco de projetos inovadores. É muito, muito importante, Evandro, você dizer isso, e pode ter certeza, pode contar comigo, eu já tô com presença marcada. E o mais importante, não só os presidentes, mas todos os vereadores participar, gente, traga sua equipe, traga seus assessores, tragam, porque ninguém é bom sozinho. Né? Então, eu gostei muito, eu já participei de vários encontros, mas eu gostei muito porque quando você escuta visão 360, é aquilo que a gente está falando, a gente tem que deixar talvez de ser bitolado numa situação só e ter uma visão de como um todo, e é isso que esse evento vai trazer. Então, cara, eu dei uma olhadinha no cronograma, naquilo que foi passado, em algumas pessoas que vão estar vindo trocar essa experiência com a gente. Parabéns, parabéns, Evandro, parabéns, Patrícia. Eu não imaginava que ia ser bom, mas eu não imaginava que ia ser tão bom, tão completo. Dei uma olhadinha em alguns outros pontos. Olha, é um contexto incrível. Eu estou muito contente mesmo, quero participar, vou fazer de tudo para trazer os meus colegas vereadores, a nossa equipe, para quê? Para que a gente possa, como um todo, a Câmara de Vereadores ter essa visão 360, ter essa visão de um todo na gestão pública. Não apenas no projeto, não apenas na ação voltada para esse tipo de finalidade, não. Uma visão como um todo, para a comunidade, no administrativo, enfim, ser realmente um profissional de excelência. Eu tenho certeza que quem vir nesse encontro não vai sair como chegou, vai ser transformador. Evandro, eu fiquei muito contente com o convite, né, para o encontro, e eu tenho certeza que eu vou participar, vou fazer de tudo para trazer os colegas também, e eu deixo um convite que vai mais além, para todos os vereadores, presidentes de Câmara. Não venha sozinho, traga os colegas vereadores, mas principalmente traga seus assessores, tragam para participar, porque ninguém é bom sozinho. Então nós precisamos da nossa equipe para que nós possamos ter excelência. Né? Então você poder ter alguém para poder discutir depois, trocar uma ideia. Quando você falar com a tua equipe relacionada a um assunto, ela sabe do que você está falando. Então quando você fala de uma visão 360, é o que nós estamos precisando hoje no Poder Legislativo, no Poder Executivo, olhar o contexto da gestão pública como um todo e não apenas numa parte, só na fiscalização, só na arrecadação de recursos, só no cuidado com as pessoas, não, nós precisamos ver como um todo. E eu tenho certeza, dei uma observada no cronograma e alguns palestrantes imaginava que ia ser bom, mas não que ia ser tanto. Profissionais de excelência, você, mano, você, Patrícia, estão de parabéns. E eu tenho visto quanto vocês têm se esforçado para entregar realmente algo diferenciado de tudo que nós já tivemos. Eu tenho certeza que quem participar desse encontro e vier, vai voltar com uma visão 360 realmente e com uma mentalidade diferente do que chegou aqui, de construir, com certeza, fazer mais ainda do que já faz para o seu município. A gente agradece, eu fico muito feliz, porque a gente quer nesse evento, é óbvio, o máximo de participante possível, mas a gente também faz muita questão, né, Patrícia, de que sejam vereadores e técnicos assim engajados como você, né, que, com essa vontade de fazer a diferença mesmo, e que bom que esse convite já está aceito, né, Patrícia? E muito bem aceito, né? Muito bem aceito. E dentro do banco de dados do Poder 360, gestão em Poder 360, eu quero trazer uma inovação, olhando para o meu sócio, porque quando a gente pede autorização ao vivo, o sim já vem nato, né? Que cada semestre, todos os melhores projetos votados pelos próprios vereadores rondonienses, que a gente vai colocar numa revista e replicar para todos os municípios que são participantes. Então você vai poder demonstrar à população com essa revista. A editora aí vindo junto também, a gente traz essa parte da edição, é um diferencial porque você vai poder demonstrar aquilo que a Alvorada está fazendo, aquilo que também foi implantado de Rolim ou de Costa Marques em Alvorada e assim por diante. E ter a demonstração ali de quantas famílias, quantas pessoas foram atingidas com aquele projeto. Patrícia, de tudo que você falou, que a gente falou sobre esse encontro, eu acho que isso é o mais importante para nós como vereadores. O vereador, como um todo, hoje na maioria do município, falta muito isso. Primeiro, essa troca, né, de experiência, esse network com os demais vereadores, para a gente poder entender o que um está fazendo no seu município, o que está fazendo aqui, o que serve para o meu município, o que não serve, mas um espaço para ser reconhecido por aquilo que ele tem feito para a comunidade, né? Uma forma de pessoas, além
do que está do círculo de convivência dele, possam saber que alguém em algum lugar está executando algo diferente. E aquilo ali não como uma forma de ego, de poder ser visto, não, mas como uma forma de que aquilo possa chegar em algum outro lugar, que tem pessoas que precisam de ações semelhantes. Uma forma de inspirar outros legisladores, outros políticos a fazer o mesmo. E mostrar que é possível, sim, fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que chega até as pessoas com seriedade, com responsabilidade, com compromisso, com honestidade. Esse ano também eu tive a oportunidade de estar na Suíça, fazendo um momento ali na ONU, e repercutindo que a cidade inteligente, e eu falava muito sobre o legislativo inteligente para cidades inteligentes. Não é uma cidade inovadora, cheia de tecnologia, cheia de ruas pavimentadas e tudo mais. É fazer ficar inteligente com a qualidade que você tem e com a necessidade de uso. A adequação feita para o seu município. Isso que eu sempre falo, não adianta eu querer implementar algo que não é da minha região. Que não é região, é tipo. Da capacidade de resolver, né? De resolutiva. E às vezes o orçamento municipal é muito mais restrito. A gente tem que ser consciente sobre o orçamento municipal. O que eu posso fazer? Qual é a realidade do meu município? Quanto que vem de investimento para infraestrutura, educação, saúde? Está no portal da transparência. Mas deixar isso claro de forma que a população possa ver quantas pessoas foram salvas. O que posso fazer de melhoria? E ser uma cidade inteligente, sim, de uma forma coerente, porque primeiro você já está cuidando da saúde. A saúde de uma forma emocional, que hoje é um dos maiores problemas a nível mundial. Isso mesmo, nós tivemos agora passando setembro, né, que é o Setembro Amarelo, mês de alusão à prevenção contra o suicídio, né, e esse encontro foi muito voltado para isso, né, porque o índice hoje de pessoas que tiram a própria vida por questões emocionais, por esse tipo de questão, é muito grande, né, aí vem a ansiedade, a depressão, enfim, e nesse encontro a gente falou bastante sobre isso, as pessoas puderam conversar, puderam se abrir, mas eu percebi que o maior medo das mães hoje não é nem tanto isso, e quando eu partir? Quem vai ficar? Quem vai cuidar do meu filho? Ele vai ter uma vida, ele vai estar preparado para essa vida? Ele vai ter autonomia para isso? Então é isso que martela na mentezinha, no coraçãozinho dessas mães, dessas pessoas que cuidam todos os dias. Elas acordam e dormem, fora já as dificuldades do dia a dia pensando nisso. Eu não posso faltar. Então ela se desdobra e acaba se desgastando fisicamente, mentalmente, e acaba perdendo a vida e a saúde por isso. E além desses esse projeto lindo, que é eu falo que igual você falou, são meus olhos. E realmente a gente faz projeto com nossos olhos. Quais os outros projetos que o Diego como pessoa, trouxe para a sociedade, não só como legislativo, mas como homem? Quais os projetos que são os outros abrilhantadores? Nós estamos agora iniciando um compromisso que eu fiz nesse mandato, que é cuidar dos nossos jovens, né? Nós sabemos a dificuldade que os nossos jovens têm hoje de oportunidade de emprego, oportunidade de conhecimento, de estudo. Cada vez a evasão escolar é muito grande, menos jovens ingressando nos cursos superiores, enfim. E nós iniciamos agora o programa Conecta Jovem. Qual é a ideia desse programa? É poder fazer um sistema de capacitação continuada para esses jovens. E nosso primeiro encontro agora vai ser no dia 20 ao dia 24 de outubro. Uau. Nós vamos estar levando através da Escola do Legislativo o curso preparatório para a redação do Enem. Né? Então nós já temos hoje com praticamente 100 jovens inscritos já, né, que vão participar lá no nosso município. É um número assim, para o nosso município, que é uma cidade pequena e hoje com menos de 14 mil habitantes, é um número considerável. E logo após esse encontro, nós vamos fazer, na próxima semana, nós vamos fazer o aulão, né, voltado para esses jovens também. Cada dia da semana nós vamos ter uma matéria específica voltada para o edital do Enem, né, para o que o Enem traz. Então nós vamos ter matemática, inglês, língua portuguesa, língua espanhola, enfim, tudo aquilo que tem sido tratado de demanda para o Enem, nós vamos fazer uma semana inteira de aulão para que possa trazer um pouco mais de conhecimento para esses jovens fazer um Enem, ter um resultado positivo e ter a possibilidade de realmente ingressar numa faculdade e ter um futuro melhor. Né? Logo em seguida, do dia 17 ao dia 20 de novembro, nós teremos também o curso de filmagem e edição de vídeo. Uau. Nós tivemos ontem, graças a você, Patrícia, pude conhecer uma pessoa maravilhosa, que é o nosso amigo Hernandes Costa, né? Um abraço, meu amigo. Que escreveu o livro Liderança Disruptiva. E foi, não sei se você conhece, mano, mas foi lançado por uma editora incrível. Eu conheço a Editora Pimenta, né? Exatamente, que veio trazer inovação para o nosso município. Cara, esse cara é incrível. Esse cara é incrível. E ele se comprometeu em ir no município de Alvorada do Oeste
Uau, e que dar honra. uma palestra, um curso, na verdade, sobre empreendedorismo para os nossos jovens, né? Porque estudar, claro, conhecimento é importante, mas hoje em dia o mercado ele é muito, né? Evolui muito, né? Estar no comércio, estar no mercado de trabalho requer isso, né? Então o Hernandes se comprometeu, é um cara maravilhoso, tá lá na Febracis, né? Vai ser um dos nossos palestrantes também. Se Deus abençoar, logo nós vamos estar lá fazendo o método CIS, Amém. Vai falar participando. sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre ética. Negociação, E nós queremos sobre trazer a necessidade também de pessoas. E nós queremos trazer esse conhecimento para o nosso jovem. O autoconhecimento, conhecimento do mercado, conhecimento do contexto que é a vida como um todo. O nosso jovem hoje no município, infelizmente, estava um pouco assim, à mercê, um pouco abandonado. Não tinha muitas ações, né? Então, o compromisso que nós fizemos na campanha, nós vamos estar honrando e começamos agora. Eu até vejo já um programa aqui, olha, já vou deixar aqui conotado para o meu amigo Hernandes. Vou até falar de novo, querido. Que agora eu comprei a briga aqui agora. Agora já deixa aqui um convite que eu quero ver esse projeto e eu estarei para ajudar a fazer esse projeto a 6 mãos, juntamente com o time da Febracis e Alvorada. Trazer, véspera de Enem, um pouco antes, o método CIS para essa garotada. Porque ele se comporta, ele vai, tipo assim, se entender as emoções e as organizações para fazer algo que pode mudar a vida dele. E trazer uma repercussão da necessidade de estar ali e ser presente. Então, olha, eu vou deixar esse desafio aí para você, meu presidente, para a gente sentar e fazer esse projeto a 4 mãos. Com certeza, eu fico feliz demais de ouvir isso, porque, Patrícia, você vai ter oportunidade no município de Alvorada do Oeste, o Evandro já passou por lá, mas vai ter oportunidade de novo, e você vai ver como que Alvorada é uma cidade acolhedora, como que as pessoas de lá são pessoas queridas, e como que os nossos jovens estão precisando de ser devolvido esse brilho, sabe? De jovens que estão buscando, que estão querendo aprender, querendo conhecer, mas eu acho que eles estão se sentindo assim, um pouco perdido, um pouco abandonado pelo poder público, por tudo. Falta um pouco de apoio, nós precisamos de mais lazer para os nossos jovens também, né? Seja através de eventos festivos, seja através de atividades educativas, atividades recreativas, mas o nosso jovem precisa ser visto. Ele precisa voltar a ter o brilho que tinha na nossa época. A gente era jovem tão feliz, tão animado, a gente corria. Eu falo por mim. Eu, quando concluí o ensino médio, eu tinha muita dificuldade. Assim, as condições financeiras eram realmente muito difíceis, né? Então, eu optei por fazer um curso superior, né? Que foi o curso de administração. Mas eu tinha vontade de fazer um outro curso, né? Mas eu precisei fazer esse para poder conseguir engajar no mercado de trabalho e ali conseguir depois fazer um outro curso. Então, assim, eu acredito que hoje, com essas parcerias que nós estamos construindo, né? O Evandro é um parceiro incrível através da Patrícia também. Hoje conhecemos ontem eu pude conhecer o Hernandes. Então, estar com vocês, pessoas tão maravilhosas, está proporcionando para a gente esse network de trazer pessoas que vão contribuir, não para mim só, mas para as pessoas do nosso município, os jovens do nosso município, para toda a nossa população. Essa parceria, ela é muito importante. Eu sempre penso assim, você vender, comprar, comercializar, você fazer negócio é muito importante, mas você fazer amigos, você conectar com pessoas é o que a gente tem de mais valioso, porque tem lugares que só isso chega, né? Só isso realmente atinge. Então, através de vocês, hoje está conhecendo outras pessoas, está tendo esse espaço aqui hoje. Quantos vereadores nós temos no estado, né? Para ter a oportunidade de ser o primeiro que está aqui hoje, falando do nosso Visão 360, falando desse encontro maravilhoso que vai ser, falando dos nossos projetos, para mim é uma alegria imensa. Amém. É muito legal. E você falou de amizade, 2 coisas aqui que eu queria pontuar. Primeiro, que eu fico um pouco preocupado quando você fala assim de quando a gente era jovem, porque eu ainda sou jovem. Eu não sei de onde que o vereador Diego está trazendo de que quando a gente era jovem. Jovens senhores! Algo que eu pude observar, vereador, e eu vou mudar um pouquinho aqui o rumo aqui, mas ainda dentro do que a gente está falando. Muitas das suas ações hoje elas estão voltadas para o público jovem. Eu sei que o vereador tem muitas ações também para um público amplo, né, conhecer o trabalho. Mas eu percebi, principalmente da última campanha, né, da última campanha eleitoral para cá, o vereador mudou bastante a maneira de se comunicar. Eu percebi que o vereador passou a utilizar as redes sociais de uma maneira diferente do que eu utilizava. Tenho a impressão até de que o vereador tem utilizado as redes sociais
mais direcionada para esse público jovem? Aconteceu ali algumas mudanças. Fala um pouco para a gente sobre essas mudanças. Na campanha eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, né? Inclusive a minha equipe hoje, né? Todas as meninas que fazem a nossa mídia lá hoje. Eu tenho a Tayla, tem a Janaína que me ajuda muito. Eu tive a Dani também, que agora foi embora para Cacoal fazer faculdade, né? Mas pessoas que me ajudaram muito. E elas são adolescentes, né? A Tayla tem 16 anos, a Dani tinha 18, né? E a Janaína também é jovem, então assim, Igual a gente. jovem igual a gente. Me ajuda, vamos separar adolescente e jovem, né? Nós não somos mais adolescentes, somos jovens, Jovens, ainda, né? Somos jovens ainda. Então essas pessoas me trouxeram um olhar diferente. Eu me conectei com um grupo diferente, né? Eu sempre tentava trazer alguma coisa para o jovem, mas eu não entendi tão bem. Como eu falei antes, você precisa estar dentro do ecossistema para você entender qual que é a necessidade. A linguagem, eu tive muito próximo dos jovens. Aquelas brincadeiras delas, né? Aquelas conversas, eu via a parceria ali, o que eles falavam na escola, eu cobro muito, né? Principalmente a Tayla fala, ó, estuda, eu tô acompanhando tuas notas, teu boletim, que trabalha comigo lá, né? Mas você precisa dar resultado, precisa estudar, que é o principal. E assim, eles me trouxeram um olhar diferente, eu comecei a olhar, e essa galera se aproximou de mim, sentiu através delas que era possível chegar até mim, e eu consegui... Sentiu o acolhimento. Sentiu o acolhimento, porque eu acolhi elas, né? E eles começaram a se aproximar. E eu vi que eles tinham muita necessidade, que era possível eu também me aproximar deles. Então, através delas, foi uma conexão. Eles se aproximaram, sentiram liberdade para se aproximar de mim, e eu senti espaço para se aproximar deles. E a gente criou essa conexão. Né? E hoje, por isso que eu coloquei o nome. Conexão Jovem, né? E do mesmo jeito que você foi conectado lá atrás, intuitivamente, pela política pública, você está conectando novos jovens agora para a política pública. Porque se a gente não replantar essa necessidade de ter pessoas que gostem, que entendam um pouco mais sobre política, como vai ser os próximos cenários daqui 20 anos, por exemplo? A gente já tem que começar a plantar. Meus parabéns por colocar que a política pública é necessária dentro da nossa Constituição de vidas. Exatamente. Então, assim, o que o Evandro falou, eu realmente mudei muito a minha maneira de comunicar, porque hoje a rede social, ela chega em todos os lugares, né? E a gente estava acostumado com uma política mais de porta a porta, mais de ombro a ombro, né? De tete a tete. Não que essa política tenha deixado de existir, muito pelo contrário. Mas a rede social ela tem um alcance muito maior. E para você estar na rede social, comunicar com as pessoas, você precisa estar em constante mudança, constante aprendizado, né? E com essa garotada aí você aprende muito, tá? Que cada dia a mente deles parece que é um turbilhão. Eles estão falando uma coisa aqui, outra ali, e eu vou na pilha, né? Eu entro, eu quero saber o que está acontecendo, o que eles estão conversando. Às vezes eu entro na gíria deles também ali para poder fazer parte do bate-papo deles ali. E nós estamos realmente conectando com esses jovens. E cada vez mais, esse projeto Conecta Jovem vai trazer o jovem para mais perto do vereador Diego Souza, mais perto do Poder Legislativo. Nós vamos poder entender quais são as necessidades deles, fazer outras ações importantes. Agora nós vimos que essa ação, que é o curso preparatório para o Enem, é importante porque é o momento que eles estão precisando, né? Mas logo após isso nós vamos ter vários outros cursos, capacitação, momentos de lazer com eles também, para que eles possam realmente entender que a política pública pode chegar até eles, que a política pública pode ser sim algo positivo, né? E muitas vezes as pessoas falam da política hoje de uma forma tão ruim, né? A política, porque tem, assim como na política, na religião, no comércio, enfim, em todos os lugares, tem pessoas boas e pessoas ruins. A gente precisa separar um pouco disso, porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo grupo, como eu vou falar, não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né? A gente precisa dividir, saber que em todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Então, o que a gente tem lutado para mostrar para esses jogos, para a nossa comunidade, que a gente tem feito um trabalho diferente, que é possível fazer o trabalho com seriedade, com compromisso, ouvindo as pessoas. Tem desafios? Tem. Tem dificuldade? Tem. Conseguimos resolver tudo? Não. Mas todo dia nós fazemos o melhor que nós podemos. E sempre tentando cada dia fazer melhor que o outro. Eu tenho certeza que no final o resultado é grandioso. Né? Amém. E o legal disso é que você utiliza a comunicação como uma ferramenta, né? Porque você conseguiu se aproximar de um público e não somente uma aproximação, né? Você resolve um problema para esse público, né? Você traz um benefício para esse público. E na comunicação a gente costuma dizer que o maior desafio da comunicação, Patrícia, é quando você fazer com que cada público receba uma mensagem e entenda que aquela mensagem foi feita exclusivamente para ele. E num determinado momento o vereador Diego ele entendeu que não adiantava
tentar falar com todo mundo na rede social, né? Você tem outros canais onde você consegue acessar públicos diferentes, né? E a gente falou um pouco aqui de rede social e a gente falou um pouco dessa política corpo a corpo, você citou isso aqui agora, e eu queria abrir um espaço para o vereador, Patrícia, para ele falar um pouquinho a respeito dos parceiros dele. Com Porque o certeza. vereador Diego, ele desenvolve muitas ações, mas eu sei que o vereador também tem alguns parceiros aí que não abandona ele, e ele não abandona esses parceiros. Eu não posso deixar, não posso falar desses parceiros, o Evandro, sem falar do projeto principal que nós estamos realizando. É um projeto não de mandato, né? Mas é um projeto de vida, né? Que nós trouxemos como objetivo realmente de transformação, que é o projeto de reestruturação da APAI do nosso município, né? Eu sou amigo da Projeto APAI muito desde os meus 15 anos, né? Um certo tempo eu dei uma afastada, depois retomei, né? E a APAI do nosso município vivia uma realidade muito difícil, né? Muitos alunos, eles chegaram a passar por muita dificuldade até de trazer a alimentação para os nossos alunos, né? A dona Hilda, que é uma pessoa maravilhosa, né? É presidente das APAIs, agora foi substituída, mas é parte, patrimônio histórico das APAIs, né? Ela passou em Alvorada e a situação da nossa APAI lá realmente é de fechar. Daí para onde que essas crianças iam? Para onde que os nossos assistidos iam, né? Eu tenho uma pessoa maravilhosa que é a professora Inani, né? Que no momento era diretora lá da APAI, e ela me ligou, ela, Neuzeli, as outras meninas que trabalham lá. Diego, preciso do seu ajuda, preciso do seu socorro. Vem aqui na APAI. E daquele dia em diante eu nunca mais saí de lá. E ali nós começamos um trabalho de reestruturação da APAI. E hoje, esse trabalho que nós fazemos lá, a principal dificuldade é que nós não tínhamos, fora os alunos estarem lá participando durante o dia, não tinha nenhuma outra atividade. Perdão a palavra e não me entendam mal, mas tinha se tornado como se fosse um lugar onde as pessoas simplesmente iam, deixavam as crianças ou os adultos que têm alguma necessidade especial para poder descansar. E eles ficavam lá, sem uma atividade. Os profissionais faziam o que podiam, mas podiam muito pouco. Não tinha condições, às vezes, de dar uma alimentação adequada, não tinha condição de dar uma terapia. Eles iam lá para poder passar o dia. Não tinha estrutura para desenvolver. Não tinha essa estrutura para desenvolver um trabalho, mas com pouco que tinham, faziam muito. Né? Que o centro-dia ele tem essa intenção de quê? De fazer com que essas pessoas tenham autonomia com as coisas comuns do dia a dia, como tomar banho, escovar o dente, enfim, coisas assim. Mas fora isso, nenhuma atividade era desempenhada. O primeiro passo que nós construímos foi tentar construir uma associação forte, uma presidência forte, né? E nós fizemos uma mobilização, tivemos a honra de ter o nosso presidente eleito, o Dr. Ramon, que foi uma pessoa que transformou junto conosco a realidade da APAI do nosso município, e hoje a APAI vive uma outra realidade. Através da minha parceira, amiga pessoal, a deputada Silvia Cristina, nós iniciamos um trabalho de reestruturação da APAI. E o primeiro passo foi um recurso de R$100 mil, que ela coloca todo ano para manter as atividades da APAI, né? Seja pagamento de profissional, custeio de alimentação, né? Ou então, no momento, o senador Assir também colocou uma emenda de R$200 mil, que foi o que deu o pontapé inicial. Nós trocamos a APAI por quase 2 anos com esse recurso, né? E hoje lá na APAI nós temos a ecoterapia, que é um projeto que eu busquei aqui em Ariquemes, né? Eu vi aqui a pista de ecoterapia, era um sonho até então, e junto com o Dr. Ramon se fez possível, junto com toda a equipe da APAI, os parceiros, a Cicobi, a Gicred, a Cressol, outras entidades, né, que puderam estar ali ajudando, a Prefeitura Municipal. Hoje nós temos, na realidade, acho que, se eu não me engano, só 3 municípios do estado têm a ecoterapia. Nós temos uma ecoterapia hoje coberta, iluminada, pode ser feita de manhã, de tarde, à noite, né? Nós temos 3 animais lá hoje disponíveis. Nós temos uma profissional de ecoterapia que foi formada em Brasília, né? Que essa formação é feita lá através da Anga Brasil. Então, um profissional incrível que é a Alicia. Nós temos a Ana Paula também lá, que é profissional de educação física. Nós temos a Jimmy, que é profissional de assistência social. Olha só, quantos profissionais ainda conseguimos incrementar lá. Então, hoje nós temos fisioterapia, ecoterapia, hidroterapia, assistência social. Nós temos também lá outras atividades diversas que são feitas lá. Nossos alunos esse ano participaram das Paralimpíadas. Né? Nós tivemos lá medalhistas, temos inclusive um que vai para Brasília representar o estado. Então, olha como que a gente evoluiu. E o mais importante, que é algo grandioso que nós estamos construindo, a construção da nova sede da APAI. Um investimento de quase R$2 milhões,
1.800.000, que é uma emenda da minha deputada federal, Silvia Cristina, né? E só faz isso quem tem amor pela causa. Só. Porque você tirar 1.800.000 reais do seu recurso para colocar no município do tamanho de Alvorada, né? Para atender uma demanda ali nós tínhamos média de 60, 70 assistidos, mas hoje nós temos mais de 120 famílias sendo atendidas só na parte da ecoterapia e das terapias fora os assistidos. Então olha só como isso ampliou, né? Hoje nós temos mais de 200 famílias sendo atendidas pela APAI. Então, mas mesmo assim isso é pequeno perto do que é o Estado, né? E a deputada poder fazer um investimento nesse cacife, nesse valor de aproximadamente quase 2 milhões hoje no município de Alvorada do Oeste, só faz isso quem realmente é parceiro. Então, a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Com certeza. E não são só 200 famílias, 200 pessoas. São 200 almas, 200 pessoas que realmente vão voltar a ter um pouco mais de dignidade, vontade de viver. E a minha parceira mais próxima, né, que é a deputada Lebrinha, o deputado Lebrão, que também construíram. A deputada Lebrinha está colocando um recurso agora para a gente poder fazer uma sala sensorial lá para os alunos, né, para os assistidos lá. Tem investido em várias áreas do município. Olha, nós estamos com 10 meses de mandato, vamos completar. Só esse ano já são mais de 9 milhões de investimento no nosso município, né? Uau. Colocou 6 milhões só para a saúde, né? Nós temos lá quase 700 mil para equipamento agrícola, mais 2 milhões para infraestrutura entre pavimentação em bloco, substituição de postos de madeira por galeria, enfim, nunca se investiu tanto um deputado estadual e federal no município de Alvorada como está sendo investido agora. Isso é graças às parcerias. Só faz isso quem tem parceiros, né? E eu boas conexões. Eu gosto sempre de ressaltar, Patrícia, que muitas pessoas às vezes não entendem, né, algumas situações. Mas as coisas boas, Patrícia, elas não caem do céu. Não. As construções não caem do céu. Eu vim para cá na terça-feira e aí olha quanta coisa boa já aconteceu, né? Você sabe, você acompanhou um pouco da nossa correria essa semana. Conheci outras pessoas, através dessas pessoas que nós conhecemos, nós conseguimos conectar outras pessoas, vamos levar mais cursos para os nossos jovens, né? Estamos levando mais recursos. Ontem nós estivemos na CESAL discutindo um recurso da deputada Lebrinha de mais 6 milhões de reais que vão ser para compra de equipamentos, contratação de profissionais especialistas, também medicamentos. Então são mais 6 milhões de reais de investimento que vão entrar agora entre o final do ano e o início de 2026. Nós estivemos ali com o Coronel Jefferson, que é um cara incrível, discutindo de onde vai sair esse orçamento, esse recurso. Estivemos no DR, trabalhando, falando das necessidades da nossa população, e esse é o papel do vereador. Então, muitas vezes a pessoa não entende, que às vezes você precisa estar se deslocando até Porto Velho, até Brasília, e que isso também... E fazendo essa rede de negócios, né? Porque não é saber a necessidade. Não é simplesmente você pegar o telefone e ligar para uma pessoa, opa, Patrícia, eu preciso disso. As pessoas precisam te ver, precisam entender a realidade do seu município, precisam se conectar com você, precisam sentir. Eu já tinha falado com vocês a respeito do projeto Cuidar de Quem Cuida, mas agora vocês puderam me ouvir e entender realmente o que é. Tenho certeza que vocês sentiram diferente. E as pessoas que forem lá um dia participar, vai ver que é mais diferente ainda. E isso você consegue só no olho a olho, só no tete a tete. Pelo telefone, pelo ofício, pelo e-mail, você não consegue. E esse é o papel da liderança, né, vereador? Na verdade, quando a gente fala, a gente usa muito esse termo, né, nos bastidores da política, liderança, né? Mas olha como é importante o papel do vereador, né, no sentido de conseguir apoio, né, parlamentar, estadual, federal, e o vereador que não desenvolve, né, que não desenvolve essa capacidade da liderança, às vezes ele não consegue também. Né? Então, você conseguiu um recurso expressivo da deputada Lebrinha, né? Conheço o trabalho dela, ela gosta dessas causas, a Silvia Cristina também gosta, mas se não tem, Patrícia, um vereador liderando nesse espaço, liderando nesse contexto, sabendo a maneira correta de apresentar esse problema para um parlamentar, para um secretário de Estado, não se consegue esse recurso, não se consegue construir a solução. E aí o quanto é importante que os parlamentares, né, que o vereador, que o legislador municipal, ele também desenvolva a capacidade de liderança. Com certeza. A capacidade de liderança é muito mais a cognição. O que é a necessidade? É o filtro, como nós conversamos lá no início. O que o projeto também 360 vai trazer para a contribuição, para mostrar o que o Diego está fazendo, como eu posso atualizar, se eu quero trazer uma ecoterapia lá para a PAI do meu município, o que eu posso fazer? Diego, você pode me dar uma força? Poxa, posso, vamos lá, pode ir até no município, por que não?
Hoje, o desempenho do legislativo, ele pode rodar o Estado. Ele pode rodar o Estado. Hoje a nossa PAI no município de Alvorada virou referência. Eu tenho o meu amigo que é presidente da Câmara também de Brasilândia, o vereador Jotinha, né? Chama ele de Jotinha. Teve lá, levou as mães da associação dos autistas lá em Alvorada para poder, das mães atípicas, né? Para poder ver a nossa ecoterapia, ver como é que está funcionando a nossa PAI. Outros municípios já estiveram lá visitando, participando. Então a nossa PAI está se tornando referência no estado hoje, realmente, porque o que tem sido feito lá é um único, né? Nem de Paraná, nem em outros lugares estão tendo esse atendimento, né? Então a nossa PAI lá hoje está de parabéns, né? E por estar realizando esse trabalho, e é um trabalho conjunto, né? Da presidência, é da diretoria, hoje a nossa professora Luciana é a diretora lá, os profissionais estão ali presentes, do poder público, do nosso prefeito municipal, que eu não posso deixar de citar aqui, que é o prefeito Jair. Sem o nosso prefeito, essas ações elas se tornam assim, quase, não vou dizer impossível, porque o Poder Legislativo também tem a sua autonomia, mas a gente precisa dessa parceria, porque é um profissional que ele disponibiliza, é um local. Dá para somar, né? Soma muito, né? O Poder Executivo tem muita força, né? E o prefeito Jair é um parceiro, é um amigo pessoal, e o que ele tem contribuído para o nosso trabalho não está na história, né? Eu fico contente, eu tenho 3 mandatos e eu me sinto muito lisonjeado de ter chegado até aqui e ver quanto que é importante ter um prefeito parceiro, que realmente ajuda o município, que realmente tem vontade que as coisas aconteçam, que levanta cedo, que corre atrás, que quer ver o município bem, que briga pelo bem-estar do povo, né? Então isso é muito importante. Ele é meu parceiro, eu não posso deixar de falar dele, porque ele me dá o suporte para que eu possa saber que quando de repente, através do Poder Legislativo, faltar algo, eu tenho aonde recorrer, né? Essa parceria é muito importante. Falando dessa parceria, Patrícia, o outro projeto que nós estamos desenvolvendo agora é o Voz da Comunidade, né? Nós temos um portal onde a população pode entrar ali no link, ele vai fazer um cadastro, ele pode colocar o nome dele ou não, pode ser anônimo, ele vai escolher qual que é a demanda dele, saúde, educação, infraestrutura, esporte, ele vai clicar lá, vai selecionar, e ele vai colocar a observação. Olha, a minha demanda é estrada, estou com uma ponte que caiu aqui na minha linha. Eu moro na linha tal, endereço tal, meu telefone de WhatsApp é tal, meu telefone de contato é tal. Olha, minha demanda é de saúde, eu estou com uma consulta, uma cirurgia que está marcada na regulação tem muito tempo, e eu não consigo, vereador, você consegue. E aí, nós estamos filtrando essas demandas e com a nossa equipe estamos buscando atender. A gente aproxima a comunidade, dá voz, escuta, vê qual que é as demandas, estamos tentando naquilo que for possível, até um pouquinho do impossível, resolver, lutando para que aproximar essas pessoas. O Voz da Comunidade tem dado uma repercussão muito bacana, porque as pessoas às vezes não tem o teu contato, não tem o teu WhatsApp, né? Às vezes fica com vergonha, e ali não, talvez ali ela pode não se identificar, talvez é até uma denúncia sobre alguma coisa que o poder público está fazendo de errado. Então ali ela tem esse espaço para poder falar de forma se identificar ou não e trazer a demanda dela. Então, inclusive alguns vereadores de outro município falaram comigo essa semana que quer conhecer também como é que está funcionando, para poder trazer. Então, esses 3 projetos hoje é o que nós estamos rodando de mais importante. O projeto Cuidar de Quem Cuida, o nosso projeto Conecta Jovem, nosso projeto Voz Atípica e o nosso projeto agora também Voz da Comunidade. E como você perguntou, né, Patrícia, pro ano que vem nós temos uma novidade. Uau, ó, adoro novidades. Eu vi algo muito importante, vocês veem, sabem, principalmente vocês, como que o conhecimento é importante. E para a gente poder trazer conhecimento com pessoas de qualidade, isso tem um custo, né? Sim. E a gente precisa ter condição, não só financeira, mas legal, para poder trazer esse conhecimento para próximo da nossa comunidade. Então, a partir do ano que vem, nós vamos estar implantando na Câmara Municipal a Escola do Legislativo. Que hoje já tem na Assembleia Legislativa, mas agora vamos implantar ela no Legislativo Municipal, para que a gente tenha legalidade e condição de trazer profissionais de qualidade para poder estar ministrando palestras, cursos, workshop e preparando não só os nossos jovens, mas também as pessoas que trabalham no comércio, os nossos idosos, né, as nossas crianças, poder estar trazendo qualidade, podendo trazer capacitação de qualidade para eles. E também valorizando o profissional, né? Que sempre tem trabalhado com parceria, mas que a gente sabe também que todo mundo tem as suas demandas, né? E você poder trazer um profissional que é parceiro e poder contribuir financeiramente também com aquilo, pagar de forma justa aquilo que vale o trabalho dele pelo conhecimento que ele se empenhou e gastou tempo e dinheiro para poder adquirir, é muito importante. Então, esse projeto também para o ano que vem, eu acredito que vai ser um projeto incrível e vai trazer uma repercussão bacana. E eu quero vocês conosco lá. Com certeza. Inclusive, Patrícia, posso fazer um merchan aqui? Com certeza. O vereador Diego falou sobre implantar a escola do legislativo lá.
E um dos nossos palestrantes vai falar sobre esse tema, né? Com certeza. Um dos nossos palestrantes no Gestão e Poder 360 vai falar exatamente sobre a importância dos legislativos municipais, né, implementarem esse... Posso falar o nome do nosso palestrante? Porque Eu acho que deve. com certeza, e escritor também. Escritor, um abraço para o Manuel Veríssimo Neto, em primeira mão. Ele vai ser um dos nossos palestrantes oficiais aqui do Poder de Gestão 360, trazendo até inovação, porque o Manuel, ele só não palestra, ele é professor, escritor, autor, advogado, então ele traz uma referência conotativa, e uma importância que também o Manuel é rondoniense, ele veio de Pimenta Bueno para cá, Legal. é fruto dessa terra, juntamente com a mãe dele, que também já foi prefeita municipalista. Então, só para deixar registrado, então, de 14 a 17 de outubro, aqui em Porto Velho, Gestão e Poder 360 para os vereadores e técnicos das câmaras municipais que querem se capacitar em liderança, aprender mais sobre comunicação, sobre marketing, sobre direito público, sobre legislação, sobre política pública. Não deixe de participar deste evento aqui, e mais uma vez, vereador, está convidado e a gente está contando com essa parceria aí. Com certeza, cada momento eu faço questão de confirmar cada vez mais minha presença, cada nome que vai falando, eu já dei uma olhadinha nos bastidores, né, sei do currículo dos profissionais que vai vir, mas esse encontro vai ser transformador para nós do Legislativo, porque eu vejo, principalmente, Evandro, em você e na Patrícia, esse querer reconhecer o trabalho do vereador, né, e o vereador ele tem muito isso aí, né, de querer um espaço para poder mostrar o que ele está fazendo pela comunidade, para a comunidade também ver as ações que ele está desempenhando, porque muitas vezes o vereador, vou dar um exemplo da minha Câmara, um recurso limitado, você não tem talvez um assessor, você não tem um gabinete, você não tem um veículo para poder fazer o transporte, então o seu nível de espaço para poder comunicar, para poder fazer com que a sua informação chegue até as pessoas, ele é muito limitado, né? E esse espaço, além do espaço de conversar com outras pessoas, se conectar, de adquirir conhecimento através dos profissionais incríveis que vai vir, vai ser um espaço também onde no decorrer do tempo você vai poder ter visibilidade com seus projetos, com as suas ações, através, como você falou, da revista, da editora, enfim, várias ações que vocês vão estar fazendo para poder honrar aqueles vereadores que estão participando desse projeto, né? Então eu estou dentro, com certeza. Com certeza. Eu queria conotar também, ó, o Manuel Veríssimo Neto, ele não escreve só base técnica. Ele tem um acervo maravilhoso, tá até acontecendo agora aqui, Legendários, o homem que subiu a montanha, ele escreveu essa obra e ele fala sobre repercussão masculina também e da casa, da necessidade também das pessoas terem voz ativa, ser líderes de líderes, né? Então ele ensina muito sobre isso. Então dentro da repercussão não é só política pública, é como vou ser líder, né? E muito mais. E o vereador tocou num ponto aqui muito legal, e é muito legal assim, né, maneira de falar, né? Na verdade, não é tão legal assim, que é justamente esse desafio que o vereador, né, e geralmente a gestão municipal, o legislativo também, tem em relação à estrutura, né? E muitas vezes o cidadão ele não consegue perceber isso, e eu costumo dizer que isso às vezes é até uma falha da própria gestão, às vezes até da própria Câmara de Vereadores, e não conseguir comunicar isso, né, da maneira correta para o cidadão, mas a estrutura ela não é tão grande quanto o cidadão pensa que é, né? Na maioria das vezes, o gestor público, o vereador, ele está trabalhando com recursos extremamente limitados, e eu falo isso assim por acompanhar mesmo, assim, tive a oportunidade de trabalhar na Aron e a gente acompanhou as gestões assim de perto, são dificuldades intensas, cara, né? Da mesma forma, a oportunidade que eu tive de estar dentro de um mandato parlamentar também, né? Na parte da comunicação, e foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o vereador Diego, muito honrado por isso. Os desafios são enormes, mas ao mesmo tempo também tem muita gente fazendo coisas sensacionais com esses recursos limitados. E isso é um negócio impressionante. Isso é impressionante porque, primeiro, que demonstra que o vereador ele tem cada vez mais que se capacitar. O vereador, né, o gestor público, né? Hoje a gente está aqui com esse foco no
no vereador, mas assim, o agente público ele precisa se capacitar nesse sentido, porque muito provavelmente, Patrícia, as necessidades elas sempre serão maiores do que a possibilidade de recurso. Eu tinha uma preocupação muito grande, Evandro. Eu sempre fico preocupado, somente quando eu vou fazer as coisas pro próximo. Eu quero entregar muita qualidade, eu quero entregar assim, o melhor que eu puder. E às vezes a gente deixa de fazer com o que tem, com medo de não fazer bem feito, né? E esse projeto mesmo, que é o Voz Atípica, eu já venho tempo que eu venho planejando, e eu queria fazer um podcast, né? Só que você montar uma estrutura, você sabe que não é fácil, uma estrutura de qualidade, né? Aí quando eu tiver esse equipamento eu vou fazer, quando eu tiver esse equipamento eu vou fazer. Aí eu estive conversando até com uma assessora minha, né, a Alessandra, e a gente falando sobre isso, e ela me disse uma coisa que a gente escuta às vezes, né, mas ela reforçou muito pessoal, né, pela amizade que nós temos, que foi, vamos fazer o que a gente tem. Olha. Né? E o que a gente tem é o quê? É uma sala, um celular, um banner pendurado atrás da gente, e a comunicação vai chegar. Ela falou, vamos deixar de desculpa, né? Vamos deixar de desculpa, vamos fazer o que a gente tem. E foi assim, fomos lá, fizemos um banner, organizamos uma sala, um celular ali, e contratamos o profissional, fizemos. Foi sucesso, já temos lá muitas visualizações, muita gente participou, deu resultado, as pessoas comentaram, muita gente que não sabia sobre o tema ficou sabendo, as próprias mães que estavam com um filho em casa, alguns comportamentos iniciais ali, mas será que isso é traço do autismo? Será que não é? Pode ver na live o que realmente é, o que não é. Até para levar para um médico especialista da área. Qual profissional procurar, onde procurar, então foi muito esclarecedor. Até por a Fernanda ser uma profissional incrível. Então, às vezes, algo que eu deixo para os demais colegas vereadores. Eu sei que muitos vereadores, de cidades maiores, como no caso de Porto Velho, Ariquemes, de Paraná, Vilhena, e outros, que a Câmara tem uma estrutura maior, tem condições, tem assessor de mídia, verba de gabinete, veículo, comunicação, consegue fazer algo maior. Mas nós que estamos num município pequeno, que tem pouca estrutura, vamos fazer o que a gente tem. Se você só tem um celular, grava com o teu celular. Se você só tem um banner para fazer de fundo, coloca esse banner. Se só tem uma faixa, coloca uma faixa. Se você não tem um assessor, escolhe o telefone ali na mesinha, chama tua esposa, teu esposo, tua amiga, teu amigo, teu parceiro, e pede uma ajuda. Tenho certeza que ninguém vai negar de te ajudar você a começar, né? Então, começa com o que você tem, faz o melhor com o que você tem agora, né? Às vezes a gente espera muito para fazer algo bem feito e acaba não fazendo, né? Então, é melhor feito do que perfeito. Né? Então, essa frase é que fica. Melhor feito do que perfeito. Começa com o que você tem, faz com o que você tem. O importante é você fazer com muito amor, com muito carinho, cuidar da tua comunidade, da tua população e dar o teu melhor. Né? Às vezes o teu melhor não é o melhor que as pessoas esperam, mas é o que você pode oferecer no momento. Em algum devido momento você vai conseguir oferecer mais. Né? Mas uma coisa que eu sempre me remeto são algumas passagens bíblicas, né, que falam sobre que muitas vezes não é você dar muito. Tem gente que dá muito e tem gente que dá tudo que tem, né? E às vezes é mais importante dar tudo que você tem do que você dar muito, dá muito, sendo que você tem muito mais, né? Então hoje, se você faz com o que você tem, começa com o que você tem, você está dando tudo que você tem. Então isso às vezes é muito mais valor do que alguém que tem uma imensidão de estrutura, entrega algo que parece grandioso, mas é uma pequena parcelinha do que ele poderia fazer. Quero fazer um gancho nessa fala do vereador, já que ele falou, a gente está aqui falando dos desafios dos municípios, né? Uma das nossas palestrantes é a doutora Jaqueline Cassol, que ela é diretora de gestão de municípios no governo do estado de Rondônia. Com certeza. É também uma escritora. Escritora. Né? Escreveu lindamente falando sobre a emancipação no nosso estado, juntamente com toda a família. Um abraço para Jaqueline Cassol, que escreveu lindamente sobre a trajetória da nossa terra vermelha. A Jaqueline é uma pessoa incrível, né? Uma política nata, nós estávamos falando sobre isso ontem, né? A família Cassol é político nato, né? A Jaqueline, ela de uma força, de um poder, né? De uma presença muito forte, né? E esse livro, Ruptura Feminina, aí é incrível, nós estávamos falando ontem. Eu, a Patrícia, a deputada Lebrinha e a outra colega falando sobre o poder, né? Que a mulher tem investido cada vez mais na sociedade, a importância dessa participação, mas também dos desafios, né? Que é da mulher, principalmente estar na política, né? Um ambiente 90% ou até mais masculino. Né? Um ecossistema masculino, né? Estar nesse meio tem que ser mulher de muita força, de muito comprometimento. Tem que se autodesafiar todo dia. De muita coragem, né? E requer pessoas que estejam próximas dela também tenham essa força, né? Então,
assim como a deputada Lebrinha, como a deputada Silvia, que são vencedoras, né? A deputada, né? Eterna deputada. Jaqueline Cassol é uma mulher de muita força, de muita garra. Quando você está perto dela, você sente que ela é uma mulher forte, né? Então, assim, isso às vezes até intimida algumas pessoas, né? Eu falo que a energia dela transborda. Transborda, é uma mulher de muita força. Então, isso aí impacta, né? E chega até a gente, né? E quando você está perto de pessoas incríveis e pessoas fortes, como é o caso dela, isso te dá mais ânimo, né? Te dá mais força, né? Um abraço, minha amiga. Que Deus abençoe a sua jornada aí, ó. E logo mais, qual dia, Evandro? Vamos ter Gestão em Poder 360? Gestão em Poder 360 de 14 a 17 de outubro aqui em Porto Velho para todas as vereadoras, vereadores e técnicos das câmaras municipais. E agora, para fechar com chave de ouro, quero convidar um amigo nosso que já foi juiz eleitoral e agora advogado, atuante no nosso estado, que abrange e atende muitos vereadores do nosso legislativo para estar junto, que é o nosso queridíssimo escritor também, Joaci, para estar junto conosco, o nosso time aí, formar essa equipe maravilhosa, mostrando todas as esferas e uma visão política também da parte dos juristas, olhando também a proximidade disso com o legislativo e a importância desse atendimento humanizado, desse atendimento que faz uma referência. E ele está trazendo uma obra maravilhosa aí, que é cristão, religião e política, trazendo essa necessidade das pessoas que estão dentro dos módulos entenderem que as três esferas, elas se juntam e se concretizam com pessoas de fé, pessoas de opinião, para estar dentro da política pública. Não só rondoniense, mas a nível mundial. Importante, né, Patrícia? E de todos os profissionais que você tem falado, né, sobre participar do projeto, sobre vir ministrar aqui nos dias que vai ser o encontro, que currículo dessas pessoas, né? Como que a gente vai sair com uma experiência grande desse encontro? Eu estou com uma expectativa muito boa, já queria ficar aqui, mas a gente tem as nossas demandas também, as nossas situações do município para a gente cuidar, mas com certeza vou ser o primeiro a chegar e o último a sair. Eu quero ver essas pessoas chegando, no finalzinho eu quero conversar com algumas delas, poder entender um pouco mais. A gente fica ali meio pertinho, né? Dando uma de quem não quer nada, né? E aí você captura uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu aprendi isso com um amigo meu. Esse é o vereador liderança, né? Com certeza. Um amigo meu sempre me dizia, a gente tem que estar perto de pessoas onde você mais escuta do que você fala, né? Que você agrega conhecimento. Então, a gente está perto de pessoas assim como você, Patrícia, como o Evandro, como o Hernandes, que é esse cara incrível que eu tive a oportunidade de conhecer, assim como várias outras pessoas que nós vamos ter a oportunidade de conhecer nesse Gestão em Poder 360, vai ser mais do que conhecimento. Vai ser, a gente falar uma palavra, parece um pouco distante da nossa realidade, network, né? Se eu falar umas palavras em inglês, eu sou mais popular, né? Essa rede de contato, né? Aumentar essa rede de contato, conectar com pessoas que vão te trazer outras possibilidades, né? Quando eu vejo uma pessoa, a primeira coisa que eu penso é parceria. Parceria, isso aí. Né? Então, olha, eu vi a Patrícia, eu penso, qual parceria que eu posso fazer com a Patrícia? E parceria é o quê? É eu contribuir com ela e ela contribuir comigo. Não é só eu querer que ela vá lá no meu município me ajudar. Ô, Diego, você tem um espaço com tal pessoa, você conhece tal pessoa, vamos se ajudar, vamos conhecer, vamos ajudar também aqui o nosso projeto. Isso é conectar com pessoas, é você trocar conhecimento, mas mais do que isso, trocar possibilidade de negócio também, né? E a política em si é um negócio, né? Um negócio de cuidar de pessoas, de cuidar de gente. Quando você tem possibilidade de conhecer mais pessoas, como foi o caso que essa semana para mim foi uma semana incrível, eu ter vindo aqui conhecido várias pessoas que eu já consegui com que elas possam contribuir lá no meu município. Olha só, um pequeno tempinho que eu tirei aqui conversando, as pessoas já se interessaram pelo projeto, pelo que a gente está fazendo e querem ir lá dar um pouquinho da contribuição, né? Conhecer as pessoas do nosso município. Então, isso para mim é um motivo de muita alegria. E também só foi possível porque o vereador Diego sabia apresentar essas necessidades, né? Teve uma história bem legal que o vereador Diego contou para mim uma vez, e eu lembro muito disso. Eu sempre conto essa história, vereador. Que o vereador contando que assim que ele ganhou a primeira eleição, ele via alguns vereadores, né, sendo muito procurados, né? Sempre tinha algum cidadão procurando aquele cara, era a gente pedindo alguma coisa, indo atrás de alguma coisa, sempre tinha alguém com problema. E aí, num determinado momento, ele até pensou assim, poxa, esses caras o tempo inteiro nessa correria, bicho. Ele olhava até com uma certa visão assim, parecia que tinha algo errado ali, né?
E aí depois ele percebeu que, na verdade, era ele que estava sendo procurado. Né? Vereador bom ou representante bom é aquele cara que é procurado o tempo inteiro, né? Que isso tem um outro significado, que é o tanto que você se dispõe, né? E a gente percebe que na sua caminhada isso mudou completamente, né? Pela a qualidade que você consegue acessar essas pessoas e todos os projetos que você apresentou aqui, eu percebo que eles têm essa finalidade, de acessar essas pessoas. E é justamente esse trabalho que permite que você apresente as necessidades para diversos parceiros. Você esteve aqui em Porto Velho hoje, mas você tinha um monte de problema para resolver, e foi por isso que você encontrou em cada uma dessas pessoas uma forma, né, uma Não, possibilidade agora eu quero falar uma parte conotativa. Quero falar uma parte conotativa que ele mostrou, e aí eu falei, olha, que tal colocar aqui um download para fotos? Posso compartilhar? Pode, claro. Gente, ó, conhecimento, né? Questão de conhecimento e alavancar isso para o nosso estado todo, para todas as pessoas que estão aí no Poder Legislativo. Diego me mostrou, eu falei assim, que máximo. Ele tem uma nota de resolução, voz da comunidade, que você atua, qual a área que você quer falar com ele, se é saúde, se é educação, se é transporte, ou vice-versa, várias situações ali. O Lucas vai até postar aqui pra gente depois um jeitinho de como fazer. E aí você coloca a descrição, o seu telefone e o seu contato, o seu nome completo. E aí, pra mim tava o máximo, né? O máximo. Aí ele me mostra e eu falo assim, uau, que tal a gente incluir, aí você e a sua equipe incluir, pra colocar uma foto do processo, do problema, da situação que quer... Anexar ali algo, né? Pensei, como que eu não vi isso, né? Não, e são oportunidades, né? Isso vai pra uma tabela de Excel, você tem um dashboard ali, um banco de dados maravilhoso. Isso é inovação. É fazer com o que você tem. É a possibilidade de melhoria contínua dentro do Poder Legislativo. Porque talvez a pessoa quer fazer uma denúncia, ou quer fazer um pedido, e a foto talvez vale mais do que 1000 explicações. E se tem um espaço para a pessoa mandar a foto aqui, você já vai entender. Talvez você não precise ir logo para ver o que a pessoa falou. E pensando também, assim, agora, você pensando numa pessoa que talvez não seja letrada, até é importante colocar um modo que possa gravar um som da voz ali da pessoa para ela gravar a informação. Eles não tem, né, a parte da... Né? Essa assessoria é gratuita, Patrícia? Olha, dentro do Poder e a gestão 360, a gente vai ter esse bate-papo, pode trazer as resolutivas que a gente vai olhar com todo carinho. Quem participa dos meus cursos hoje sabe que eu gosto muito dessa assessoria. Eu faço o possível participar de todos os cursos que a Patrícia está, ou quando eu não posso eu mando minha equipe, alguém da minha equipe. Por quê? Porque sempre quando eu preciso eu mando o WhatsApp para ela. Às vezes algumas dúvidas, agora nós estamos trabalhando na possibilidade da reformulação do nosso regimento interno, que é importante. Você que ainda não tem o seu regimento interno atualizado, isso é muito importante. O presidente deixa essa marca registrada no teu mandato, né? A revisão do regimento interno da casa é muito importante para que a gente possa ter uma boa gestão. E a Patrícia está aí, faz com muito primor isso daí, e a gente está trabalhando nisso também. Sempre quando eu preciso ela me atende, me responde, às vezes até meio inconveniente, né? Você pergunta, gente, porque aí talvez a gente não sabe, e a gente, por ela ter um conhecimento, por ela ser tão assim, ter tantos contatos, conhecer de vários temas, a gente vê nela uma possibilidade de, se ela não sabe, ela sabe quem sabe. É isso aí, então, e vamos tirar as dúvidas juntos, né? Talvez ela pode até aprender algo novo, e sempre aprendendo. A gente recebe uma pergunta que a gente é obrigado a aprender com ela, né? Com certeza, e ressignificar. E aquilo que o Evandro falou foi muito importante. Eu comecei a perceber isso. Todos os vereadores sendo muito cobrados, e eu ali, de boa, tocando mandato no começo, assim, meio quieto e tal. E, cara, esses caras tão loucos, porque tanta correria, isso aqui, eu tô levando o mandato tão tranquilo, tão bem, né? Acho que esses caras estão muito doidos, né? Eu comecei a reparar, um fulano ligando, minha rua é isso, mano. Falei, cara, será que o problema não é eu? Eu comecei a ver, aí eu comecei a andar mais, visitar mais, postar mais, e aparecer mais, aí as cobranças começaram a aparecer. Porque quando você começa a mostrar, quando você vai numa rua e fala sobre uma iluminação, quando você vai num bairro e fala sobre uma ponte, as pessoas falam assim, poxa, aquele vereador tá cobrando sobre esse assunto, eu vou mandar uma mensagem para ele. Pô, que aqui também tá assim, né? Coleta seletiva de lixo, por assim por diante. Quando você se coloca à disposição, e esses projetos têm justamente isso. Eu tenho tentado atingir várias gamas, né? Nós estamos aí com jovens, nós estamos com a comunidade atípica, nós estamos com voz da comunidade, nós estamos com vários outros projetos que nós estamos iniciando. Eu tenho um projeto pessoal incrível que eu vou iniciar o que vem, mas esse eu infelizmente ainda não posso falar. Mas vai voltar o ano que vem para falar, né? Eu vou voltar o ano que vem para falar pra gente. A gente volta nas raízes, né? A Patrícia falou uma coisa muito interessante ontem. O que a gente faz hoje na nossa vida reflete um pouco daquilo que foi em excesso na nossa infância e um pouco daquilo que faltou. Né? E na minha infância faltou muita coisa na minha comunidade, não na minha família, na minha casa.
Meus pais são pessoas incríveis, o pai, seu Juvenil, Dona Eronice, minhas duas irmãs, Ana Paula e Rafaela. Meu pai foi um cara extraordinário, né? Mesmo com todas as dificuldades que eles tinham, que minha mãe tinha, mas na minha casa, graças a Deus, mesmo com todas as dificuldades, nunca nos faltou nada, né? Então, ele é um pai e minha mãe maravilhosos. Mas eu digo assim, parece bobeira, né? Mas eu fui comer uma pizza, eu já tinha mais de 17 anos de idade. Uau. Né? Eu fui conhecer, ver várias coisas, eu já era adolescente. Né? Uma infância realmente. E não só eu, a minha comunidade, as pessoas que eu vi que tinham convivência comigo, viveram essa realidade. Né? Então tem coisas que hoje que eu vi que na minha infância não teve, que eu quero fazer com que aquelas crianças do meu bairro, né? Lá do bairro CTG, do Três Poderes, da nossa comunidade, tenham acesso. Que o poder público possa, de repente, levar algo, mesmo que temporário, mas para elas poderem ter um gostinho, para elas poderem ter. Eles precisam conhecer. Eu pra quero- ter acesso àquilo, para poder saber que existe algo fora daquele ambiente, né? Eu quero deixar um abraço para um escritor. Não, olha, pra você ver, né? A gente tem, cada escritor tem um insight diferente. Por isso que, olha, eu sou muito privilegiada, né, de ter essa profissão. Quero deixar um abraço pro Lourenço Augusto, um escritor que lançou recentemente o Pentágono da Riqueza. E a gente teve uma proximidade muito grande ali na esteira para fazer o projeto dele. E acabou que ele me ensinou muito, muito em pouco tempo. E um dos ensinamentos foi, honrosamente, a gente estava conversando um dia à noite para finalizar os termos ali do livro, e ele falou de um estudo americano que traziam pessoas da periferia americana para jogar para os campos de golfe. Uma experiência que eles nunca tiveram. E trazer isso dentro de um pilar. Para a pessoa, para aquele jovem, para aquela criança, ter aquele momento e viver aquele momento e querer aquele momento novamente no futuro. E ele fala isso muito dentro do livro dele, que é a lei também de fazer, a importância de ter os pilares organizacionais do dinheiro, da organização financeira, e o importante que é isso. E eu percebi ali, eu fui estudar depois sobre o estudo e tal, porque cada momento que a gente se depara com o escritor é um momento muito novo. E muito obrigada, Lourenço, você me ensinou muito em pouco tempo. Muito obrigada. E ele mostrou que realmente o campo de golfe foi uma das matérias mais importantes para aquelas crianças ali, aqueles jovens que depois prosperaram e voltaram a jogar golfe. Ele fala aí, né? Ele fala um pouco aí sobre as 5 regras da riqueza, né? Eu sempre dou uma colhadinha, tá, Patrícia? E o Lourenço vai estar conosco também no Gestão do Poder. Com certeza. Ele vai falar Convite ativamente para o nosso amigo Lourenço. O papel do legislador em inspirar a sua comunidade no empreendedorismo. Ele vai falar sobre isso daí. O Lourenço vai estar conosco. Outro profissional incrível, aliás, outra, né? A doutora Sueli Dalval, advogada eleitoral, confirmou hoje presença. Já tem que virar escritora, porque eu acho que tá faltando esse conotativo para ela. Eu acredito que vocês vão virar amigas e que isso daí vocês vão resolver rapidinho. Inclusive, ela entende muito, né, sobre legislação, ela trabalha assessorando diversos parlamentares e ela vai falar exatamente sobre isso, sobre a formulação de leis, né, com base legal e com a real necessidade social. Ela vai falar sobre isso, e ela é advogada, ela é mestre em filosofia, eu acho que vocês vão trocar umas figurinhas legais aí. Já tô gostando. E ela vai ser uma das nossas palestrantes também, confirmou hoje. Esse livro do Lourenço aí, quando ele fala sobre a situação do campo de golfe, sobre as 5 regras da riqueza, ele tenta mostrar, assim, sobre o poder de você levar a pessoa a acessar um lugar que para ela é inacessível. Né? Então, quando você coloca essa pessoa nesse lugar, ela fala assim, não, se eu pisei, se eu vi, é possível. Eu também posso fazer, eu também posso chegar. E fica aquele gostinho de quero mais. Quero mais. Como que eu posso voltar? Como que eu posso fazer para voltar aqui, né? A oportunidade de experimentar, ela precisa acontecer muitas vezes primeiro, né? Primeiro, para você poder saber que é real. Que aquilo não é fruto da imaginação. Porque aquilo tem sabor, tem cheiro, tem aroma, né? Todos os sentidos. A gente vê algumas coisas que a gente pensa, cara, isso é possível, isso não é real. Tem tanta coisa que a gente vê que parece que é só na televisão, né? Mas a gente precisa mostrar para essas crianças, para esses jovens, que é assim, que eles podem ser o que quiser, que eles podem ser escritor, que eles podem ter uma editora. Isso aí. Que eles podem ser empresários, né? Que eles podem ser produtores, que eles podem ser o que quiser. Que eles podem ser futuros deputados e assim por diante. Governadores, senadores, presidentes, pode ser o que quiser. Tudo depende de um foco, de uma determinação e de sentir que aquilo é possível, né? Então, esse projeto, essa ideia que eu tenho para o próximo ano, que eu tenho trabalhado muito
sobre isso é um pouco do que o Lourenço fala. Eu quero levar essas crianças, esses jovens a acessar algum lugar, alguma coisa que eles vejam que é possível ele chegar lá também. Ótimo. E muito obrigada pelo seu tempo de qualidade, Diego. Que você continue nesse prospecto, que você continue com esse coração valente, com esse coração cheio de garra. Esse coração valente é um apelido conhecido já, tá, gente? Esse coração valente é um apelido que a Todo mundo Patrícia gosta. tem. Todo mundo gosta. Não é só um coração valente, não, tá? Isso aí é um trator mesmo, tá? Não brinca, Gente. não, porque ela passa mesmo. Onde tá, ela chega, igual o Evandro falou, né? Ela domina mesmo, né? Domina. Ela chega com essa força, com essa potência dela de comunicação, de amizade, de alegria, esse sorriso irreverente dela, né? Que é, como o Evandro falou, que corre, né? Essa característica do colérico. Ai, E o gente. Evandro, Não cara, existe moderação. eu aprendi muito com o Evandro. Uma coisa assim, porque eu sou extremamente ativo, sou extremamente agitado, meu TDAH tá sempre em alta e eu não paro. Um dia pra mim tem que ser igual o dia igual ontem, igual o dia igual hoje, que você levanta cedo e dorme tarde e não tem tempo nem para responder o celular. Esse é o dia que eu fico feliz. Só que com essa agitação do dia a dia, a gente também é muito agitado com as pessoas para conversar. E o Evandro, ele é muito calmo. Ele para, ele conversa com Por você fora, de perto. por dentro eu tô um vulcão. Mas isso demonstra o quê? Controle emocional, que às vezes a gente tem que ter. Então eu aprendi muito. Às vezes eu tô conversando com alguém, eu tô pensando em alguma situação e eu tô pensando, eu vou abrir esse pra você. Mas agora eu te pergunto, Diego, a nossa sociedade tem tudo pra dar certo? Claro, uma pessoa, um trator um posto de paciência tem tudo para dar certo. Precisa de alguém para dar uma segurada de vez em quando, né, Diego? Então, assim, eu me pego perguntando, cara, como que o Evandro agiria nesse momento? Como que o Evandro trataria? Como que o Evandro falaria? Porque eu tô tão acelerado, tão agitado, aí eu paro, respiro, aí incorporo, né, o Evandro e falo com calma, com paciência, porque às vezes... Mas quando você precisar de um coração valente, como sabe, você... Agora também é o seguinte, quando eu Bora! com a Patrícia também, aí eu vou pra cima, né? O coração valente e o coração prudente. Exatamente, tem que ter esse equilíbrio, né, mano? Mas assim, gente, eu só tenho a agradecer vocês pelo convite. A gente já tinha falado várias vezes sobre muitos projetos, mas eu nem imaginava poder estar num momento tão incrível como esse, com pessoas tão especiais como vocês. E eu tenho certeza que em breve onde vocês vão chegar, o que vocês vão alcançar com esse projeto, que não é um projeto pessoal, é um projeto de transformação na vida das pessoas, né? De nós, vereadores, do Poder Legislativo. E quando vocês buscam transformar, através desse projeto, a melhor qualidade do trabalho do Poder Legislativo, automaticamente vocês também estão transformando a vida das pessoas, da comunidade, que é onde o nosso trabalho, nós que somos o para-choque da comunidade, para-choque da gestão pública, somos o primeiro a chegar, né, nas pessoas. Então, quando nós entregamos mais, quando nós temos mais conhecimento, trabalhamos com mais qualidade, o primeiro a ser beneficiado é a comunidade. Então, vocês, indiretamente, esse projeto de vocês está ligado à melhoria de vida, à melhoria de qualidade de vida, da nossa comunidade, das nossas crianças, dos nossos jovens, né? O pouco tempo que a gente falou aqui, quantos projetos a gente falou, né? Quantos esses palestrantes, quanto vocês vão poder contribuir para os nossos colegas demais vereadores, para que eles levem um projeto de mais qualidade para os municípios, para que eles atendam mais população, para que eles tenham realmente uma visão de poder, realmente, de transformação de um ângulo de 360 graus, né? Eu achei esse nome incrível. Ele traz o que realmente precisa ser a gestão pública. Olhar a sociedade, a comunidade como um todo, né? Uma visão de 360. Então, só tenho que parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse projeto, né? A gente pode dizer assim, um projeto incrível que vocês estão iniciando. Parabéns e obrigado. Não tenho autonomia para falar em nome de todos os vereadores, né? Não tenho essa competência, mas me sinto lisonjeado por todos os vereadores do nosso estado em estar presente, ser o primeiro e saber que vocês também estão fazendo algo pensando no poder legislativo do nosso estado. Eu agradeço em nome da Patrícia também e dos nossos palestrantes, os palestrantes que estarão conosco no Gestão e Poder 360. E é um prazer enorme para a gente que tenha sido o vereador Diego, nosso primeiro participante aqui no podcast, Patrícia, porque a gente aprendeu muito hoje. Muito. A gente aprendeu muito. Você deu aula hoje aqui para a gente, tá? E isso é muito legal. É muito legal a gente perceber que
com todas as dificuldades, né, ainda que no município, né, de porte pequeno, né, a gente tem um legislativo tão atuante, tão engajado, né, e com essa visão, né, e é exatamente isso que a gente está buscando no Gestão e Poder 360. É contribuir com essa visão, e eu fico feliz demais de receber você aqui. Já te conhecia, já sabia de toda essa sua capacidade de fazer e de inspirar, e fico muito feliz que tenha sido você o primeiro a participar aqui conosco, e vou deixar um abraço para o Francisco, né? O Francisco está com que idade? Está com 1 ano e 11 meses. Agora, 1 ano e 11 meses. 22 de outubro agora, que faz 2 anos. 1 ano e 11 meses. É um prazer, cara, a sua amizade, a sua presença aqui. Obrigado. É isso. Pessoal, vamos ficando por aqui. E se liguem, fiquem ligadinhos aí. Gestão em Poder 360. Instituto Editora Pimenta, juntamente com A E2Vox, agência E2Vox. Vamos falar de novo do evento, só para a gente finalizar? Vamos! De 14 a 17 de outubro, Gestão e Poder 360 aqui em Porto Velho para todos os vereadores e vereadoras e técnicos legislativos das câmaras municipais. É um evento que vai transformar a realidade dos legislativos municipais, realizado pela E2Vox, em parceria com a editora Pimenta, e a gente espera a participação de todos os vereadores, vereadoras e os técnicos legislativos aqui em Porto Velho. Isso mesmo, gente. Vamos ficando por aqui. É uma honra imensa estar com você aí de casa. Você do Poder Legislativo, Executivo, e você, população pública rondoniense e de todo o nosso norte. Que o nosso norte possa ser referência a nível nacional e futuramente a internacional, né, meu amigo Diego? É isso. Gente, porque o que nos abraça, a gente comove. E vamos seguindo a mais um episódio. Até daqui a pouco.